Ó, nesse vídeo aqui, meu objetivo é mostrar para você, corretor de imóveis, como é que você consegue vender mais, vencer a concorrência com essas inúmeras imobiliárias e corretores que estão abrindo e se tornar uma referência aí na sua cidade, na sua área de atuação. Inclusive, o nosso objetivo é que você se torne aí um corretor profissional que fatura pelo menos 20 mil todos os meses. É óbvio que não é fácil, é uma construção, mas é para isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. E logo de cara eu tenho que dizer para você, para quem que é esse vídeo. Então, para quem que eu estou falando aqui? Primeiro ponto, eu estou falando para você que é corretor iniciante. Você que está começando agora, você pode ainda estar no seu estágio, você pode ainda estar no seu primeiro ano, nos seus 6 meses, para você que está começando mesmo. É também para você, corretor que já tem experiência no mercado, que a gente vai falar aqui. Então você já pode ter 5, 10, 20 anos, já ter um conhecimento e uma estrada aí de execução. É para você também que é gerente ou diretor de alguma imobiliária, que tem alguma equipe que toma conta, que está formando alguma equipe, e também para você que é dono de imobiliária. Para você que já tem uma estrutura, assim como eu, que estou aqui na minha imobiliária agora, esse vídeo é para você também. Para quem que não é esse vídeo, para quem eu não estou falando aqui, se você é vendedor de qualquer outro segmento, você pode ser, por exemplo, vendedor de carro, vendedor de qualquer outro item. Se você é corretor, mas de outros segmentos, igual tem corretor de seguro, tem alguns outros corretores também, seguro de vida, seguro de carro. Se você não quer ser corretor de imóveis e também se você é profissional de alguma outra área ainda do mercado imobiliário. Se você está em algum desses casos aqui, esse vídeo não é para você. E o que a gente vai falar nesse vídeo, com esse objetivo que eu falei no início, já gera resultado para centenas de pessoas. Aqui no meu celular eu tenho um álbum com mais de 150 depoimentos de alunos, de pessoas que me mandam mensagem diariamente. E aqui estão algumas delas, né? Aqui a gente tem o Igor, que conta que com 3 dias conseguiu fazer já a primeira venda dele. A gente tem mais uma pessoa que fala que com 1 mês de catena conseguiu fazer ali, mesmo com a semana parada, conseguiu fazer 3 vendas. A Jennifer, que já fez 13 milhões em VGV nesse ano que a gente está agora. A Andrea, depois que entrou na catena, conseguiu exclusividade, vendeu esse imóvel também. Captações de 3 milhões, 1 milhão, vendas de 460 mil. E até pessoas que conseguiram fazer vendas de 23 milhões de reais. Como eu falei, tem centenas de depoimentos aqui e eu quero que você escute uma dessas pessoas agora, o Igor. Você vai ver o que ele vai falar para você nesse vídeo aqui agora. Fiz uma venda em 3 dias. Tem 9 anos de mercado, em 3 dias, desde quando começou a jornada da captação. Eu comecei aplicando o método Catena, comecei aplicando todas as informações que você passou dentro da semana da jornada de captação. E assim que você abriu o link, no domingo, dia 28, eu comprei, comecei a estudar, fiquei até 3 horas da manhã estudando, e já para colocar na minha segunda-feira, colocar tudo em prática para gerar resultado. Cara, dentro da jornada gratuita foram um imóvel captado de 2,2 milhões de forma exclusiva. Da segunda-feira, com uma rotina de ligação, com entender, com fazer a nossa estratégia mudar o processo, implantar processo, funciona. Eu sempre fui tido como um corretor muito bom, mas que não entregava tanto resultado justamente por ser muito bom. Então, mas faltava processo. Eu faltava identificar e trazer processo para dentro da minha rotina. E criei rotina, cara, fechei uma venda em 3 dias, utilizando o que você colocou, disponibilizou pra gente pela formação Catena. Então assim, não dá pra mensurar. Tipo assim, pagou o curso em 3 dias. Eu tive o retorno garantido em 3 dias. Então assim, você muda a mentalidade, você muda a rotina da gente. Então, é bacana, é muito mais que uma formação. A mentoria é pegar o exemplo, é modular e fazer. Não adianta, é pegar, tirar do papel, jogar o jogo, ir pra cima. E, cara, não seja um corretor lixo. E aí, até para você entender como é que eu entrei nesse universo, né, de mercado imobiliário, eu trabalhava antes na Tigre Tubos e Conexões, que é a multinacional, né, aquela Fuja do Mi, que ficou muito famosa aqui no Brasil. Trabalhava lá, era super novo, começando por baixo, igual 99% dos corretores. E um dia eu estava indo para a Tigre trabalhar, estava indo de ônibus, fiquei muito puto com a situação de chuva, ônibus lotado e tudo mais. Falei, cara, não aceito isso aqui mais não. Fui comprar uma moto, fui na Honda, não tinha dinheiro, não tinha como dar entrada, consegui financiar 100% essa moto. E a partir desse financiamento dessa moto, eu comecei a ficar muito alavancado, comecei a ficar com dívida, comecei a ficar apertado, ainda trabalhando na Tigre. E pensando nisso, pensando em melhorar de vida, pensando em ganhar mais dinheiro mesmo, fazer mais dinheiro, pensando em melhorar de vida, eu fui procurar outras coisas para fazer e apareceu no Facebook, na época, um anúncio do mercado imobiliário, uma grande imobiliária, que na época estava começando, mas hoje é uma grande imobiliária, fazendo ali aquele anúncio, seja corretor de imóveis e fature R$5 mil. E aquilo me atraiu muito, eu ainda com 19 anos.
me chamou muita atenção e eu fui entender o que era ser corretor de imóveis. Eu realmente fui entender, porque eu não entendia nada de mercado imobiliário. Pra você ter noção, eu achava que uma venda ali de 100 mil reais era uma venda de alto valor, né? Que imóvel de alto padrão era venda de 100 mil reais. Fui para essa entrevista, conversei com a pessoa e ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Foi meu primeiro gerente, Rafael. Perguntei quanto que eu ganharia, né? Como é que era esse salário de 5 mil. Ele falou, não, mercado imobiliário, o céu é o limite. É o tanto que você trabalha, é o tanto de retorno que você vai ter. E isso me chamou muita atenção porque eu fui muito esforçado. Sempre gostei demais de trabalhar, ainda novo. Falei, rapaz, se eu tiver de retorno tanto que eu gosto de trabalhar, então esse negócio aqui vai dar certo. E comecei, como eu falei, como a maioria dos corretores de imóveis, muito aperto. Eu tinha a minha moto que estava 100% financiada e atrasada, ela estava com tanque batido na época. No meu primeiro dia, por exemplo, eu não tinha roupa para usar, eu tive que pegar um terno emprestado para o meu primeiro dia como corretor de imóveis. Meus 2 primeiros anos foram anos muito difíceis, eu vendi no primeiro ano 2 milhões de VGV dividido com outro amigo corretor, então faturava muito pouco, tinha que pegar muito dinheiro emprestado ali com a minha avó para conseguir ir sanando as coisas. Mas o mercado imobiliário ele foi me construindo. E foi a partir de um clique, inclusive, que eu tive, que a chave começou a mudar, que as coisas começaram a mudar. Foi através de um atendimento. Na época eu anunciava, fazia anúncio no LX, e ali de um anúncio de um imóvel muito interessante surgiu uma cliente, e eu moro em Goiânia. Essa imobiliária que você está vendo aqui, esse escritório é em Goiânia, onde fica a minha imobiliária Averos. Naquela época, ainda trabalhando em outra imobiliária, eu fui atender essa cliente. E num prédio chamado Boulevard des Roses, é um prédio que fica em frente ao Lago das Rosas em Goiânia, que é um grande parque aqui, muito famoso, muito conceituado, cidade que não tem mar, prédio na frente do parque vale mais. E ali fui apresentar esse prédio que estava em construção ainda na época. E você que é corretor igual eu sou, sabe quando você acha que tira a sorte grande, né? Você põe o pé, vê de uma senhorinha muito bem arrumada, um cabelão arrumado com laque, bolsa de marca da Louis Vuitton. Falei, cara, tirei a sorte grande. E como era a primeira vez que eu estava indo atender um cliente de altíssimo valor, um imóvel de altíssimo valor, eu me preparei muito, mas muito tecnicamente para atender essa senhora. Então eu sabia tudo daquele prédio, sabia dos acabamentos, sabia do piso, sabia das bancadas, sabia das modificações de planta. E fomos para esse atendimento, eu, o corretor que eu comentei com você que dividia, né, todas as vendas comigo, e foi até um diretor da imobiliária também. E chegamos e eu fiquei a cargo de apresentar esse apartamento, porque me preparei muito tecnicamente, e subimos na obra, no decorado. Esse decorado tinha varanda virada para o parque, obviamente, para o lago, uma vista maravilhosa. E quando a gente estava na varanda, essa senhora levantou uma objeção, que foi o quê? Tinha um pênalti nessa planta. A varanda era virada para o parque, obviamente, onde receberia as pessoas, onde faria ali um almoço e tudo mais. Só que na varanda não tinha nenhum ponto de apoio gourmet, não tinha uma bancada, não tinha um fogão. E ela questionou isso. Eu vou receber minha família aqui, não tem nada para preparar para receber as pessoas e a cozinha está do outro lado do apartamento. Eu tinha estudado muito sobre o prédio e eu me lembro que poderia fazer uma alteração na planta ainda em obra, que você puxava um ponto de gás da cozinha lá para a varanda. E eu apresentei, eu falei isso para ela, a senhora pode pegar um ponto de gás lá da cozinha, passar pela sala para a varanda, né, sabendo, tendo todo esse domínio. E eu não esqueço que ela olhou bem para minha cara, perguntou assim para mim, eu ainda muito novo, falou assim, você sabe cozinhar? Eu falei, não sei não. Ela falou, então cala sua boca, não fala o que você não sabe não. O cliente me mandou calar a boca na frente do meu amigo e do diretor. E cara, eu me recolhi naquele ali, não entendi, né, porque que ela tinha feito aquilo. Pouco tempo depois ela levantou a mesma objeção, o dono da imobiliária trouxe a mesma solução que eu falei, e ela falou, nossa, que solução boa. E eu fiquei sem entender nada. Por que a mulher me mandou calar a boca e por que para ele ela foi educada, né? Acabou o atendimento, eu fui conversar com ele, Ronaldo o nome dele. Eu falei, Ronaldo, o que aconteceu, cara? Por que a mulher me mandou calar a boca com você? Ela foi educada. Ele falou, Lucas, venda é processo. E você não se conectou. Você só quis apresentar empreendimento. Então foi por que a chave começou a virar ali. Pela primeira vez na minha vida eu entendi o que era processo. E como que processo poderia mudar o resto da minha trajetória. E foi através desse fato que pela primeira vez eu sentei, eu desenhei um processo, eu comecei a aplicar processo, eu fiz a minha primeira venda acima de R$1 milhão e esse processo veio evoluindo. Durante a minha trajetória eu investi muito mentalmente em processos, em aprendizado, comecei a me alavancar muito financeiramente, comecei a ser reconhecido aqui na minha cidade
comecei a atender clientes até muito conhecidos, né? Por exemplo, o Ricardo Amorim, que é um grande economista, o economista mais famoso do Brasil, ele é meu cliente. Eu fui reconhecido na minha cidade, eu fui reconhecido fora da minha cidade, fora do país. Eu fui reconhecido no Havaí como campeão do estado de Goiás, fui trabalhar em multinacional, fui reconhecido com a minha família, fiz centenas de clientes, tenho centenas de clientes. Eu consegui montar a minha imobiliária. Isso aqui que você está vendo, né? Essas fotos que estão aparecendo aí para você são da Verus, é o meu escritório que fica aqui em Goiânia, um belíssimo escritório. Tenho a minha equipe, então, através disso tudo que eu vivi, eu consegui transformar minha vida desde a época lá que eu contei para você do início. E pelo resultado que eu fui tendo, eu comecei a ser convidado, inclusive, para dar treinamentos para outras imobiliárias, palestrar em grandes eventos do mercado imobiliário. Eu já palestrei em eventos muito conhecidos, de figuras conhecidas, como Gustavo Rangel, já fiz plenária na Academia de Vendas da MyBroker, fiz palestra na Academia de Vendas da MyBroker também, já palestrei em outros grandes eventos por todas as regiões do país e foi aí que eu comecei o educacional. E o que é o ponto? Quando eu comecei a ensinar para o mercado imobiliário, que tem pouco mais de 2 anos, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo no mercado e por que o mercado tinha tanto gargalo, por que tinha tanto corretor que não tinha resultado no final das contas. E aí eu comecei a fazer pesquisa, né? E a primeira pesquisa que eu encontrei foi essa aqui, que me trouxe a conclusão de que o mercado imobiliário tem uma baixa barreira de entrada, que nos últimos 5 anos, 44% foi o aumento do número de corretores nos últimos 5 anos. Se você é corretor igual eu sou, você sabe que virar corretor é muito fácil. Você tira ali uma carteirinha, compra ela e começa já a atuar. Então a gente chegou hoje a quase 600 mil corretores com crédito definitivo. Quando a gente soma tudo, a gente tem 1 milhão de corretores com crédito estagiário que estão atuando ou não, a gente tem 630 mil corretores com créditos definitivos que estão ativos ou não e mais de 70 mil imobiliárias no país. Aí fica o primeiro questionamento. Que ficou esse questionamento? Cara, o mercado está saturado. Não é possível que tenha stand de cliente para esse stand de corretor, não. Será que está sobrando tudo isso? Aí eu me deparo com mais informação. Eu comecei a ver que o mercado está em crescente ano após ano. Por exemplo, a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, mostrou que no ano passado, 2023, a gente teve um acréscimo, um aumento de 32% nas vendas de mercado imobiliário. Isso aqui é conectado só em São Paulo. Só que aí me chamou outra atenção. Rapaz, está tendo stand de venda, milhões de imóveis, milhares de imóveis sendo vendidos. E aí, como é que está a situação do cenário real? Esse negócio está saturado? Os corretores estão dando conta? Achei outro número. E esse número aqui me assombrou muito. Apenas 40% das transações imobiliárias no país são feitas com um profissional corretor de imóveis. 60% não tem corretor de imóveis. São proprietários vendendo direto, é o porteiro talvez. E eu fiquei abismado com isso. Stand de imóvel sendo vendido, stand de corretor no mercado e a maioria dos negócios não são feitos. Só a título de comparação para você saber, nos Estados Unidos 97% das operações são feitas através do corretor de imóveis. E aí eu cheguei à conclusão, a gente tem milhões de corretores, milhares de imobiliárias, a gente tem um mercado em crescimento, mas o que eu vejo na realidade, como professor, como dono de imobiliária, vendo as pessoas, vendo os corretores do mercado, a maioria está apertado. E eu cheguei nesse número aqui que me assombrou também. Qual que é a média de faturamento do corretor de imóveis? Algo próximo de R$3 mil. Qual que é a conclusão? Poucos corretores estão faturando muito dinheiro. A maioria dos corretores estão ganhando menos do que um Uber, por exemplo, menos do que um entregador do iFood. A gente vive um mercado com muitas oportunidades, onde poucas pessoas estão aproveitando essas oportunidades. E buscando entender isso, por que um mercado tão próspero, que movimenta 30% do PIB, que movimenta tanto dinheiro, que tem alguns corretores fazendo tanto dinheiro, tem a maioria dos corretores passando tanta necessidade? Eu comecei a estudar, a voltar lá atrás, como que o mercado funciona. E a primeira coisa que eu precisei entender é como que um corretor entra no mercado. Você lembra como você, corretor, entrou no mercado? Geralmente, um corretor, ele procura uma grande organização, uma grande imobiliária, porque é a marca que está em voga, é onde ele acha que vai conseguir vencer, crescer, operar.
É onde ele acha que ele vai poder alcançar alguma coisa no mercado imobiliário. E aí o que é o ponto? A maioria dos corretores, pela baixa barreira de entrada, procura essas grandes organizações, entram na tentativa de ver o que vai dar. Estão passando por alguma necessidade. Eu, Lucas, comecei assim. 99% dos corretores começam com dívida, começam com muita dificuldade, não tem muita preparação e a gente não tem crivo de entrada no mercado imobiliário. Resumindo, qualquer um entra no mercado. A maioria desses profissionais não entendem nada do mercado e, infelizmente, ficam perdidos, porque eles entram em lugares onde permanecem perdidos, onde os seus gestores, donos, essas pessoas não estão preparadas para receber corretores, inclusive. Tem grandes promessas, mas pouca preparação, nenhum processo. A gestão desses lugares geralmente é muito ruim, porque da mesma maneira que a barreira de entrada é baixa para o corretor entrar, é muito baixa para você virar um gestor, é muito baixa para você virar um gerente, é muito baixa para você até abrir a sua imobiliária. Consequentemente, de cima para baixo, o mercado está muito perdido. Por isso que a maioria dos corretores está faturando tão pouco. E aí o que acontece? A maioria desiste. Não sei se você sabe, 4 a cada 5 corretores que entram no mercado desistem logo no primeiro ano. E a maioria ganha muito pouco. Então a gente está no mercado de desistência. Isso aqui, que é a baixa barreira de entrada, traz algumas consequências, inclusive no formato que é ensinado. O que o mercado ensina? Quando a gente entra no mercado, o que a gente foi ensinado a fazer? A gente foi ensinado a vencer pelo volume. Isso é o que o mercado te mostra. A ligar desordenado para todo mundo, a fazer uma lista e ofertar para pessoas que você nem conhece, a ficar focado em produto o tempo inteiro, ofertando de qualquer jeito, sendo aquele profissional chato, tendo um volume de leads. Agora a gente vive a geração do tráfego, que é lead o tempo inteiro. Então a gente foi educado, os corretores são educados ainda a vencer pela cultura do volume. Porque esses mesmos gestores que ensinam venceram assim, sem processo, sem saber como é que funciona e a vencer totalmente pelo esforço, sem estratégia nenhuma. E o que acontece? Essa imagem que você está vendo aí agora, que é um balde furado. O balde furado você pode pôr o tanto de água que for, que a água vai estar vazando. Nunca vai encher, nunca vai transbordar, nunca vai reter, ele só vai vazar. E o que é o ponto? O corretor se tornou um balde furado, que fica recebendo um monte de lead e isso indo embora, que fica recebendo um monte de coisa, mas não sabe aplicar, porque está perdido, está mal treinado. E aí isso ocasiona um monte de problemas, que é a soma de 3 coisas, inclusive, que eu chamo de tríade do amadorismo. Hoje a maioria dos nossos corretores estão e são muito amadores. E é através de uma tríade. São 3 irmãs que andam de mãos dadas aí. A primeira delas é insegurança. Hoje a maioria dos corretores estão inseguros. Eles não têm coragem de negociar com o cliente, eles não sabem como fazer isso, eles não sabem como negociar um imóvel de alto valor, eles não têm processo para fazer nada, isso deixa eles inseguros. Eles não sabem ligar, eles não sabem abordar, e aí isso traz insegurança. A maioria dos corretores estão inseguros. A maioria dos corretores sentem muito medo. Medo, vive se questionando, até questiono isso para você. Você já se questionou se esse mercado é para você? Isso é medo. Eu acho que esse mercado não é para mim, isso é medo. Tem medo de fazer uma ligação, muitas vezes. E também tem vergonha. Vários corretores que eu conheci sentem vergonha de falar que são corretores de imóveis ainda. Se sentem queimados na profissão, acham que não vai dar certo. Tem vergonha de falar para os amigos, tem vergonha de falar para os familiares que são corretores de imóveis. E tem vergonha de abordar cliente, por exemplo. Essa soma dessas 3 coisas, de insegurança, de medo e vergonha, são a tríade do amadorismo. Isso aqui é a base do corretor amador. E o que é o problema da tríade do amadorismo? Ela traz sinais. Então você que está assistindo agora, eu quero que você veja se algum desses sinais está acontecendo aí no seu negócio, na sua empresa, né? Porque cada corretor é uma empresa. Seus contratos, eles vivem caindo? Você apresenta, faz uma proposta, negocia, na hora de assinar o contrato o cliente desiste? Ou o comprador, ou o vendedor, ou o cara vai comprar na construtora e desiste, fica com medo? Isso é sinal de amadorismo. Outro sinal de amadorismo, cliente que para de te responder. Você tenta, chega o lead e você fica falando, o cara para de te responder em algum momento, você fica perdido, fica rodado, como a gente diz aqui. Esse é um sinal de amadorismo.
Outro sinal de amadorismo, se para fechar negócio você tem que ficar diminuindo comissão. Se os clientes vivem pedindo para você diminuir comissão, isso é um baita sinal de amadorismo. Ah, vou fechar um negócio maior agora de 1, 2, 3 milhões de reais, ou até mais do que isso. E aí o cara vive pedindo comissão. Já teve caso de venda de eu fechar acima de 40 milhões de reais, do cara falar, nossa, tá ganhando muito dinheiro, hein, cara, mas vale o valor que você tá recebendo aí da gente. O cliente fica questionando sua comissão a todo momento, se você nunca é reconhecido. E aqui são duas coisas. Se você está no imobiliário e você nunca é premiado, você nunca está no porte, você nunca ganha premiação, isso é um sinal de amadorismo. Se um cliente nunca reconhece a sua qualidade de atendimento, se você nunca recebe uma mensagem falando, cara, parabéns pelo atendimento que você tem, isso é falta de reconhecimento, sinal de amadorismo também. Se você fica sem dinheiro, se você se sente perdido no mercado imobiliário, não sabe para onde ir, que jeito fazer, se você tem dúvidas até hoje se o mercado é para você. Isso tudo são sinais de amadorismo. São consequências daquela tríade de insegurança, de medo e de vergonha. Isso tudo é o que o mercado te ensinou, é o que o mercado acredita e é o que o mercado fez com a maioria dos corretores de imóveis. Aí existe o que eu acredito. E o que eu acredito? Eu acredito primeiro num trabalho de menos quantidade e muito mais qualidade. Eu acredito em processos muito bem definidos e muita estratégia. Veio da historinha da senhorinha que eu contei agora há pouco para você. E é pensando em processos bem definidos, estratégias, menos quantidade e muito mais qualidade, que foi montado o meu escritório aqui, a Veros, inclusive, uma imobiliária boutique, com poucos corretores, com poucos imóveis, mas com alta qualidade de entrega. Por que eu acredito nisso? Eu acredito num corretor profissional, que ele tem uma tríade. Você lembra de eu falar que o corretor amador ele é inseguro, ele tem medo e ele tem vergonha? Existem 3 coisas que resolvem esse problema. Existem 3 chaves que resolvem esse problema. Se você é um corretor que está inseguro, a chave que resolve esse problema é a chave de processo. Quando você tem processos claros, quando você sabe o que fazer na hora de ligar, quando você sabe o que fazer na hora de captar um imóvel de forma exclusiva, quando você sabe o que fazer quando um lead chega, um cliente comprador chega ou vai fazer um atendimento à apresentação de um imóvel, isso se chama processo, e se você tem processo na mão, você tem segurança de atender. Logo, a sua insegurança cai por terra. Lembra de eu falar que eu estava sem processo com a senhorinha? Eu estava inseguro, apesar de ter alto domínio técnico. E aconteceu o que aconteceu. Eu acredito também que a mentalidade correta mata essa questão de vergonha. E essa é a próxima chave, a chave de mentalidade. Se você tem a maneira correta de pensar como corretor, e não leva isso para um lado coach, mas é uma formatação, são respostas automáticas mentais mesmo que o seu cérebro tem, você não vai ter vergonha de falar que você é corretor. Você não vai terceirizar mais culpa, você não vai levar para outros, você não vai terceirizar para o seu gerente, para o seu gestor. Você vai conseguir ter uma mentalidade correta que corrige essa questão de vergonha. E para corrigir o medo, a outra chave é a chave de ambiência. Você tem que estar cercado com as pessoas corretas, vivenciando o ambiente correto e consumindo as coisas corretas. E essa tríade de mentalidade, processos de atendimento bem definidos e ambiência trazem o que eu chamo do corretor pro, um corretor profissional, que ele atende com processo bem definido, com muita segurança e zero vergonha, que está no ambiente correto de crescimento. E é acreditando nisso que foi formatada a minha imobiliária, é acreditando nisso que os meus corretores atuam, é acreditando nesse tripé, acreditando nessas 3 coisas, que eu tenho centenas de alunos que executam e têm muito resultado. O que gera para você ser um corretor pró? São sinais de profissionalismo. Se você não perde seus contratos, você fecha a negociação, está tudo certo, tudo amarrado e consegue fechar, isso é um sinal de profissionalismo, suas vendas não ficam caindo. Segundo ponto, clientes que seguem o seu processo. Se você sabe exatamente o que vai fazer quando pegar um telefone para ligar para alguém, você tem processo. Se você vai atender um cliente vendedor e tem um processo passo a passo para atender ele, que te traz segurança, isso é sinal de profissionalismo. Quando você vai atender um comprador e tem um processo bem definido, isso é sinal de profissionalismo. Se você
Tem clientes que respeitam a sua comissão, não ficam pedindo desconto. Se você não precisa diminuir sua comissão, você é um corretor profissional. Vende constantemente, recebe indicações de maneira passiva. Clientes vivem te indicando, respeitam o seu trabalho. Se você consegue realizar seus objetivos pessoais. Tudo que eu falei para você conseguir no mercado imobiliário são objetivos pessoais. Comprar o carro que eu quero, montar o meu escritório, viajar para onde eu quero, usar as roupas que eu quero. E são objetivos pessoais que eu consigo realizar. Eu conheço corretores que estão há dezenas de anos no mercado imobiliário, que começaram antes de mim. Eu tenho 12 anos de mercado, tenho um corretor de 20, 30 anos que nunca melhoraram de vida. É algo inexplicável para mim. Se você é um profissional confiante, se você é reconhecido aí na sua região, na sua imobiliária, no seu mercado, são sinais que você é um corretor profissional, que você conseguiu atravessar essa ponte. E como é que é a vida desse corretor desse corretor profissional? Ele é um corretor que ele consegue, pode parecer uma besteira, tá? Mas eu pessoalmente, eu entendi que, cara, eu venci na vida quando eu podia comer no lugar que eu quisesse. No restaurante que eu quisesse, pedir iFood quantas vezes quisesse. O corretor Pro, ele tem essa liberdade. Ele tem a liberdade de comprar a roupa que ele quer, andar no carro que ele quer, morar na casa que ele quer, viajar para onde ele quer. Ele é reconhecido no trabalho dele pelos clientes, pela imobiliária. Ele consegue dar, na essência de tudo, o melhor para a família dele. Uma boa escola, um bom plano de saúde, fazer boas viagens. Tudo isso é sinal que um corretor é profissional. Isso são as consequências de um corretor profissional. E é pensando em alcançar exatamente isso que eu estou falando, esse estágio de corretor profissional, que foi montada a minha imobiliária Averos, para que os meus corretores vivam assim, e foi pensando nisso que a Catena foi criada. O que é a Catena, para que você entenda? A Catena, ela é uma formação para corretores de imóveis. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar para você, a Catena ela não é um curso comum, que você compra, tem alguns módulos, você assiste e acabou. Ela é uma formação completa para o corretor de imóveis, não importando o estágio dele. Então, pode ser um corretor que ele é estagiário, pode ser um corretor que ele está no início da carreira, nos primeiros meses, primeiro ano. Pode ser um corretor experiente que precisa profissionalizar cada vez mais. Então, não importa o estágio que está, e não importa o nicho de atuação, pode ser lançamento, pode ser revenda, pode ser casa em condomínio, pode ser fazenda, não importa o estágio e nem o nicho que você atua. A Catena é uma formação completa. Ela não é só mais um curso gravado que fica lá gravado o resto da vida. Ela é uma formação online para corretores de qualquer estágio. E qual que é o objetivo da Catena? A Catena ela foi criada de gerar um objetivo na vida do corretor. Fazer com que ele fature constantemente, todos os meses, pelo menos R$20 mil, para que você alcance um faturamento anual de R$240 mil. Pô, Lucas, isso aí é possível, cara? Isso aí acontece? Hoje eu posso falar que eu tenho centenas de alunos, que eu tenho centenas de depoimentos. Isso é muito bom, porque é chancela. Então tem a Andréia falando que pegou a exclusividade de vender esse imóvel, faça uma Catena. Igor Palca, que você já assistiu o vídeo, imóvel de 2,2 milhões e vendeu, o método funciona muito. Aqui tem o Davi de Fortaleza, ó, imóveis 12 vendas minhas, sendo 10 exclusividades lá em Fortaleza, 3 dias de curso, primeira venda. Rafael Rosa, 45 de segundo tempo, comissão no bolso. Israel lá de Criciúma, venda de 3 milhões, 150 mil em comissão. Você vai ver um vídeo aí do Ismael, inclusive. O Gabriel, consegui captação do imóvel de 800 mil reais. Carol, do nada, né? Entre aspas, 3 casas com exclusividade. Então são algumas pessoas que me mandaram mensagem. E eu, inclusive, quero que você escute, porque não é limitado a 20 mil. Eu quero que você escute o Ismael, que já era um corretor muito bom, já faturava bem, já era um cara experiente, teoricamente não precisava de mais nada, mas entrou para a Catena e olha o resultado que ele está tendo, alcançando 6 dígitos de faturamento. Mensal, média, R$60 mil. Boa tarde, meu nome é Ismael, eu sou de Santa Catarina. Agora em maio fiz 2 anos no mercado imobiliário, 22, né? Maio, dezembro. 23 eu peguei o ano inteiro cheio. E aí agora 24 de janeiro a junho, também esse período inteiro. E daí 24 é uma questão de colher o que plantou em 23, mais o conteúdo que a gente teve ali na mentoria, somaram juntos para ter esse resultado.
Tipo, o VGV geral de janeiro a dezembro de 23, ele foi superado de janeiro a junho em 24, no caso, em números. 23 milhões e 24 eu vendi 25 até agora. 760 mil de comissão. Esses são os números, alguns números aqui, por exemplo, 1.390.000 de janeiro, deu 25 mil só de comissão, porque isso aqui foi parceria, não foi eu sozinho, então eu só estou contando o que veio para mim, eu fui uma venda com outros corretores. Aí janeiro também, eu estou fazendo uma média de 1, 2, 3, 4, uma média de 4, 5 vendas por mês, né, fechadas. Aí se a gente olhar aqui maio foi bem interessante, fiz algumas vendas no ano, né, fiz algumas vendas acima de 1 milhão, e foram 3 vendas acima de 2 milhões. Teve algumas aqui que foi acima de 2 milhões, só que daí não foi sozinho, foi em parceria. Então eu considero só a minha parte, né, como venda. O salário mensal, média, é 60 mil reais. Primeira coisa para você entender, para quem é a Catena? A Catena é para qualquer corretor de imóveis. Você pode ser um corretor iniciante, estagiário mesmo, está com crédito de estágio. Você está no primeiro, segundo, 6 meses, primeiro ano de mercado, serve para você. Corretor iniciante, serve para você corretor que já é experiente, igual o Israel falou agora há pouco. Você pode ter 1, 2, 5 anos de mercado, porque afinal de contas a gente precisa continuar melhorando. Não importa o seu nicho de atuação. Você pode atuar com revenda, você pode atuar com lançamento, você pode atuar no mercado comercial, você pode atuar com áreas. É uma formação completa para o corretor de imóveis. É também para o gestor. Se você é coordenador, se você é gerente, se você é diretor, eu tenho vários alunos que são donos de imobiliária. Eu tenho donos de Remax que são alunos, eu tenho donos de MyBroker que são alunos, eu tenho coordenadores, gestores, diretores, tenho o Paulo Angelim de Fortaleza, tem uma série de pessoas que têm suas imobiliárias, inclusive. Então você pode ser coordenador, diretor, gestor e até dono de imobiliária. É também para você. Para quem não é a Catena, se você não é corretor de imóveis, tá? É vendedor de carro, é vendedor de seguro, vendedor de qualquer outra coisa, não é para você. Se você não quer se tornar corretor de imóveis, também não é para você. A Catena ela é 100% desenvolvida para corretores de imóveis, gestores, diretores e donos de imobiliária. Como é que funciona a Catena? Ela é baseada exatamente em 3 pilares. No pilar mentalidade, e não entenda isso como um coach, não entenda isso como nada disso, é a maneira correta do corretor se portar sendo empresário. Então eu vou te mostrar como é que eu aplico isso na prática dentro da Catena. Segundo pilar, processos de atendimento. Dentro da Catena tem processo para tudo. Os mesmos processos que eu utilizo na Verus, a minha imobiliária, que já nos fizeram vender mais de 500 milhões de reais com pouquíssimos corretores, tá? Hoje eu tenho 4 corretores somente. E a gente já conseguiu fazer esse número em 2 anos. Então é um número bem relevante. Então você tem processo de captação exclusiva, processo de atender comprador, processo de atender vendedor. Todos os processos estão dentro da Catena. Os processos que eu utilizo como corretor, os meus corretores utilizam e as minhas centenas de alunos utilizam também. E também um lugar de ambiência entre alunos. Então a gente tem grupos onde os alunos se contactam para conseguir fazer negócio entre si, para ter uma comunicação diferente, porque você não precisa vencer sozinho no mercado imobiliário. Você pode estar de mãos dadas com outras pessoas. Então é tudo baseado nesses 3 pilares. Como que funciona a Catena por dentro? Eu vou mostrar para você a plataforma por dentro agora. Essa aqui agora que você está vendo aberta é a plataforma da Catena. A Catena é igual a Netflix, ela está dividida inclusive em módulos parecendo Netflix. E ficou muito bem organizado para que você tenha uma boa experiência de assistir as suas aulas. Primeira coisa para você entender, a Catena é online. As aulas acontecem de forma online. É um mix de aulas gravadas e também aulas ao vivo. Então você não vai ter só um curso gravado que nunca atualiza. A gente tem aulas novas toda semana. E elas vão ficando gravadas nessa plataforma, que você tem acesso com o seu e-mail. Então você pode assistir de qualquer lugar do mundo, do seu celular, do seu iPad, do seu computador, basta ter internet. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo, quantas vezes você quiser, em alta qualidade, com bom microfone, com a boa câmera. E como é que está dividido aqui dentro? O primeiro módulo que eu construí aqui dentro foi para você entender como que funciona a plataforma. Então, no módulo Alinhando Expectativas, né, que é esse Comece por Aqui, você tem aulas ensinando você a mexer na plataforma.
todas as aulas gravadas nessa qualidade de imagem aqui, que vai aparecer aí para você agora, com microfone profissional e com imagem boa. E aí o que você consegue fazer, inclusive, na aula para você entender? Você consegue aumentar a qualidade, colocar no máximo. Você consegue aumentar a velocidade para assistir mais rápido, igual no YouTube, 1,5 e tudo mais. Ampliar a imagem, diminuir a imagem. Então aqui estão algumas aulas. Esse é o primeiro módulo. Depois disso, tem o módulo mentalidade que eu já comentei com vocês. Então o que eu ensino no módulo mentalidade? Como o corretor deve pensar para atuar como empresa. Então, por exemplo, como queimar o barco, a regra dos 2 anos, que é aquilo que eu aconselho que o corretor faça nos 2 primeiros anos dele, por onde você deve começar, qual que é a sua rotina, organização jurídica, contábil e financeira. Por exemplo, nessa aula de organização jurídica, contábil e financeira, eu coloquei uma planilha em Excel para que os alunos possam utilizar. Fica em anexo, você consegue baixar isso e utilizar no seu computador. Só clicar em baixar aqui. Deixa eu abrir. Vamos ver se abre. Acho que abre aqui. Ó. Aí, beleza. Você clica uma planilha em Excel, uma planilha que eu criei para organização financeira do corretor. Custo fixo, como é que divide, enfim. Então, várias aulas têm esse material de apoio para que você possa utilizar. Voltando, logo depois do módulo de mentalidade, tem os módulos de processo. E aqui eu quero chamar uma grande atenção. Isso aqui é copia e cola. Plano ASTA. Passo a passo para você trabalhar um lançamento em 45 dias. Passo a passo. Você vai copiar e colar. Projeto Verus. Passo a passo para você atender um cliente comprador. Plano UNA. Passo a passo para você captar imóveis exclusivos. Eu sou convidado no Brasil inteiro para palestrar sobre imóveis exclusivos. É o processo que eu utilizo aqui na Verus, a minha imobiliária. Método Catena. É o método que eu comecei a criar lá atrás com aquela senhorinha. Então aqui são módulos com dezenas de aulas gravadas que você vai poder copiar e colar. Tem coisas que só eu ensino, que são do meu método mesmo. Então, por exemplo, uma PPI. O que é uma PPI? Uma pesquisa prévia de informação. Como que eu descubro a vida de um cliente antes de atender? Como que faz um SEI? Como é que eu desperto a necessidade? Então, são os meus processos práticos que eu utilizo aqui na Verus. Você vai poder copiar e colar. Fora isso, a gente tem aulas semanais. E está aqui no módulo. Toda quarta-feira, 19 horas, eu entro ao vivo com temas do cotidiano do corretor de imóveis, que acontece comigo no dia a dia. Então, por exemplo, a primeira aula, na época, foi Bolsonaro e Lula. Já tem mais de 67 aulas. Hoje, inclusive, eu dei uma aula ao vivo. São temas variados. Reinvestir na sua comissão, estratégia para trabalhar lançamento, etapas do financiamento. Então, tem tudo o que você precisa. Tem aula de documentação aqui, aula para atender cliente investidor. Como que você faz tudo isso? Já tem mais de 60 aulas gravadas que foram feitas ao vivo. E o legal do ao vivo é que você pode entrar e assistir ao vivo no Zoom e me fazer perguntas ao vivo, num formato de mentoria. Então não é só coisa gravada, toda semana eu entro ao vivo. Além disso, a gente tem aulas com professores convidados. Então olha os cursos com professores convidados que tem aqui dentro. Tem o Gustavo Rangel, que é o maior nome de marketing imobiliário do país hoje. Paloma Albuquerque, que é campeã da Cirela, bicampeã da Cirela, maior incorporadora da América Latina. Tem curso de tráfego para corretor, do início até o avançado. Curso de redes sociais com a Amanda Guimarães, ela que faz minha gestão de tráfego, ela que faz minhas redes sociais. Pedro Melo, maior nome de posicionamento hoje do mercado imobiliário, está aí. Curso de Minha Casa e Minha Vida com Marlon Riviera, que é um aluno meu, ele veio aqui no escritório e ele tem um método de vender Minha Casa e Minha Vida que já fez ele faturar mais de R$1 milhão em comissão vendendo Minha Casa e Minha Vida. Curso com a Mariana Lima para vender em Miami. A gente tem um curso com a Ayrton Lavirre, que é o maior vendedor de apartamento de 1 quarto em São Paulo. Está em gravação, vai subir e a gente vai atualizando sempre esses cursos com professores convidados. Então você tem processos, aulas ao vivo de acompanhamento que eu vou estar com você, que você pode fazer pergunta, curso com professor gravado, tem aqui entrevistas com corretores convidados, parceiros. Eu tenho um evento chamado Workshop Catena, que é um evento presencial que eu faço aqui no meu escritório. Todos são gravados e colocados aqui dentro da Catena. E dentro desses workshops tem palestras valiosíssimas. Vou te dar um exemplo prático. No primeiro evento que teve aqui, a gente teve, por exemplo, palestra do Rafael Barra, que é o maior corretor de fazendas do Brasil. Na segunda edição, teve palestra com Pedro Teixeira, especialista em condomínio horizontal. Na terceira edição, teve palestra Danilo Palmerston, dono da Palmer Incorporadora. Palestra do Caio Lobo, o incorporador.
Palestra, cara, do Conecta Imob, uma das maiores figuras aí do mercado imobiliário. Tem palestra aqui da Camila Santana, do Pedro Isaac, da Andressa Siqueira, do Fale com a Andressa, que está na crescente assim absurda. Então são palestras gravadas aqui dentro para você assistir também. E além disso, tem entrevista com corretores convidados. Hoje a Catena tem mais de 120 horas de aula gravada aqui dentro, com todos os temas que você pensar. Por isso que é uma formação completa. Gravado, podendo assistir de qualquer lugar do mundo, com internet, quantas vezes você quiser, além das aulas ao vivo. Só que eu separei alguns bônus para que você possa se tornar aluno da Catena já agora. Primeiro bônus que eu separei para você é o grupo de acompanhamento 30D. Esse é um grupo de WhatsApp que eu tenho, onde você pode... Tá meu número pessoal lá. Você pode mandar mensagem lá, tirando dúvidas, 24 horas. É como se eu virasse um gestor seu. Cara, eu tô indo atender um cliente agora. O que eu faço? Preciso disso. Me dá um auxílio nisso. Eu tô lá e respondo todos os dias essas pessoas que estão no grupo. Você vai ter direito a acessar esse grupo durante 30 dias. É um grupo que eu cobro aí R$ 197, mas você se tornando aluno da Catena, você vai ganhar um mês de acesso, você vai ganhar esses R$ 197. E você vai ganhar também como bônus o Kit Catena, que é um curso, ele está aqui na plataforma. O Kit Catena é um curso onde eu forneço documentos para você utilizar sendo corretor de imóveis. O que são esses documentos que estão aqui dentro? Eu estou explicando todos eles, mas tem contrato de exclusividade, formulário de proposta, como criar um formulário, checklist de uma venda, resumo de uma venda, carta proposta, divisão de comissão à planilha, contrato de intermediação. Então o Kit Catena é esse curso, né, esse combo de documentos por R$ 397, eu estou te dando ele de graça como bônus. Então eu estou te dando como bônus o grupo 30 dias no WhatsApp para você tirar dúvidas e o Kit Catena, que é esse combo de documentos aí. Só essas duas coisas já totalizam em mais de R$ 600, além de tudo que eu citei lá da Catena. E qual que é o valor para você se tornar aluno da Catena, ganhar esses bônus, que é o grupo de acompanhamento 30 dias, ganhar o Kit Catena, que é esse combo de documentos, aula ao vivo toda quarta-feira, curso com todos os professores convidados e ter acesso aos meus processos da Verus, que já nos fizeram vender mais de 500 milhões de reais em 2 anos. 12 vezes de R$ 199,31. Pouco mais de R$ 6 por dia. Se você preferir pagar à vista, R$ 1.997. Como é que você consegue fazer o pagamento da entrada da Catena? Você pode comprar no cartão de crédito e parcelar em até 12 vezes. Você pode pagar à vista no Pix. Você pode usar cartão mais Pix. Você pode usar 2 cartões. Então tem uma série de formatos de pagamentos para que você consiga se tornar aluno da Catena. Eu tenho uma garantia incondicional de 15 dias. Geralmente o mercado dá 7 dias, né? Quando são cursos e formações. Eu tenho uma garantia de 15 dias. O que significa isso? Você pode entrar, se tornar aluno, usar a plataforma durante 15 dias e se não te agradar, se você não quiser continuar, não gostou da minha linguagem, não gostou do conteúdo, você pode cancelar e seu dinheiro é devolvido sem questionamento, sem falar nada. Cancela e na hora esse valor, né, a gente já faz o cancelamento para que seja estornado para você. Se você tem mais alguma dúvida, aqui nessa página de vendas tem um telefonezinho de WhatsApp que você pode clicar nele e falar com o nosso suporte. Esse suporte vai tirar qualquer dúvida de acesso para você, vai tirar qualquer dúvida do curso também. E para você se tornar aluno agora da Catena, tem um botão aqui embaixo, um botão verde, para você se inscrever. Você pode clicar nele e escolher sua opção de pagamento. Na Catena também a gente tem um suporte toda semana, onde você pode tirar dúvidas de acesso, um suporte que te atende para te ajudar e dar essas orientações, tá? As demais explicações estão embaixo aqui nessa página. Qualquer dúvida é só falar com o nosso suporte. E até o próximo vídeo.